E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes. E hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare Pra Pensar, dando uma volta aqui, né? Dando uma caminhada de leve. Eu não gosto de sol, mas o sol é necessário, né? O sol é necessário para produzir vitamina D no organismo. Para quem não sabe, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Porque vitaminas nós temos que tirar do ambiente, né? E o hormônio o próprio corpo produz. Então a vitamina D3, ela é produzida no próprio corpo, né? Mas ela é estimulada principalmente pela luz solar. A ambulância do capeta. Porra. Ah, ligar essa porra na hora que eu tô fazendo a porra do vídeo, caralho. Porra, não fode. Tem alguém fudido, né? Sempre tem alguém fudido, né? Esse barulhinho aí, né? É barulho de sirene. É sempre algo ruim, né? Significa que algo ruim está acontecendo. Alguém tá se fudendo, alguém tá mal, né? Eu tô aqui bem, né? Mas daqui a pouco eu posso estar mal. Na realidade eu não acordei nada bem, né? Eu acordei bem desanimado. Acordei bem mal, né? Subi uma rampazinha aqui. Mas aquilo, né? É necessário a gente tentar superar de alguma forma. Eu não acho que nem superar, né? Mas resistir, digamos assim, ou simplesmente suportar, né? E aí eu vi um comentário de um amigo do canal. Aliás, não é a primeira vez que eu leio esse tipo de comentário, né? E o cara falou o seguinte: que ele não consegue compreender como pessoas chegam a 70, 80 anos, né? Se ele com 20 já está totalmente desanimado com a vida, né? A lucidez te dá isso, né? Te confere essa capacidade de enxergar a realidade. Quando você é muito jovem, né? Às vezes não é nem bom, sabe? A verdade é uma coisa muito complicada de você lidar. Porque, por exemplo, né? Quando você reconhece a ausência de sentido, quando você reconhece que a vida não vale nada, né? Você está aqui só para trabalhar, cumprir uma função biológica, se reproduzir e depois morrer. Quando você compreende isso, muito jovem, é difícil de empurrar essa vida para frente, né? E aí tem o outro lado da moeda, né? Quanto mais jovem você compreende certas verdades, mais cedo você se prepara, né, para ter uma vida menos atribulada. Porque o conhecimento nihilista, e ao mesmo tempo, né, o conhecimento nihilista te leva a um ateísmo, óbvio, né? Então você não vai ficar perdendo tempo com religião, né, com idiotice. Você sabe que você vai morrer e fim de papo, né? Mesmo que tenha alguma historinha depois, não tem nada a ver com porra de Deus, né? O sistema do mundo, se houver alguma coisa depois da morte, vai ser uma continuidade dessa merda aqui, né? Desse merdelê aqui, né? Sem sentido. Vai ser para você trabalhar para alguém igual um escravo. É isso aí, né? Você quer paraíso? É isso que você quer? É? Você quer o quê? O paraíso de Deus? Você acha que você vai trabalhar para quem, né? Se você acha que você vai servir a quem? Se não algum tipo de divindade vai usar e abusar de você, já que tem poder, né? Ninguém que tem poder quer o bem da humanidade. Ninguém. Isso é mentira, né? Isso é contraditório, né? Poder corrompe sempre. Poder faz com que as pessoas queiram usar as outras. Qualquer tipo de divindade vai ser assim, né? Com qualquer tipo de divindade vai ser assim. Nós vemos o exemplo, o próprio exemplo, né, das religiões, né? É sempre se curvar, é sempre se submeter, é sempre obedecer, não pode isso, não pode aquilo, tem que estar sempre glorificando alguém, né? Essa que é a realidade, né? E aí
esse amigo, né, do canal, ele fez essa colocação que eu achei bem interessante, né? Até eu mesmo às vezes penso, né, que hoje eu tô com 53 anos, como aguentei essa realidade durante tanto tempo. É porque o trabalho também, ele não deixa você parar para pensar, né? O trabalho, ele consome muito do seu tempo. Eu fui casado também, já tive filho, né? Então isso, claro, né, durante um bom tempo da sua vida, enche o seu tempo. É disso que se trata, encher o tempo. Sabe, você não tem mais nada o que fazer, então você inventa, né? Quando você tem saúde, as coisas ficam monótonas. Então as pessoas gostam até de ficar doentes, né? Porque assim elas têm que ir no médico, elas têm que pegar condução, elas têm mais atenção, né? Quando você está doente, você tem atenção, né? Já reparou isso? As pessoas gostam de atenção. As pessoas adoram ficar doentes, porque elas recebem a atenção de todo mundo. Atenção do médico, atenção da família, né? Quando você é o fodão, quando você não precisa de ninguém, você não vai ter atenção, né? Claro que muitos vão querer procurar isso, né? Muitos vão querer procurar por atenção, né? Aí é a tal da dependência emocional. Mas aí, como eu estava falando, né, é realmente um fato a se considerar, né, impressionante, porque pessoas com, sei lá, como eu, por exemplo, né, meio século existindo nessa porra, desse mundo maluco, sabe, andando de um lado pro outro igual idiota, trabalhando pros outros, servindo os outros, servindo a sociedade, pra nada, sabe? Só pra sobreviver. Você pega um 13º, é pra pagar conta, é pra pagar dívida. Então, o jovem que adquire esse conhecimento perigoso, né, que é um conhecimento niilista, costumo dizer, pode ser perigoso, se mal compreendido, mas também pode ser libertador. É um conhecimento libertador, se for bem orientado, né? Você compreender que, na realidade, você é um animal que ganhou consciência, que ganhou raciocínio, né? E não tem mais o que fazer, você está vivo, não adianta reclamar, não adianta espernear, né? Você tem que usar isso a seu favor, né? Pegar esse limão azedo, fazer uma limonada, como dizem, né? E aí o que acontece? Você começa a viver bem melhor, né? Mas é realmente incrível como tem certas pessoas que vivem por décadas, né? Décadas, sabe? Gente com 70, gente com 80 anos. E simplesmente essas pessoas não param para pensar, cara. Que a vida delas está acabando. Muitas cheias de doenças, vivendo por nada e para nada, perdendo seus entes queridos, perdendo muitas das vezes seus filhos, suas esposas, seus maridos. E aí sai de um marido, pula para outro, sai de uma esposa, pula para outra. Por que é assim? Porque a mente se cauterizou, né? Ou seja, é como se você tivesse pego a mente de uma pessoa e tacado fogo, sabe? Sabe o fogo, a cauterização, ela faz com que a coisa se cristalize, né? Ficam como se fosse uma rocha, a sua mente se torna uma rocha. Então essa é a explicação pro cara que vai pra igreja, 60, 70, 80 anos, não para pra pensar em momento algum, sabe? O tempo todo, vivendo a vida da mesma forma. Acorda todo dia de manhã, como um esquizofrênico, sabe? Como um animal, acorda, faz as mesmas coisas, vê graça na vida, mente cauterizada. Essa é a explicação, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, posteriormente vou tocar nesse tema, né? Que eu tenho uma teoria de que a mente do ser humano, ela se paralisa na infância, em algum ponto, né? E é daí o indivíduo cresce, né? Evolui, digamos assim, do ponto de vista orgânico, né? Ou seja, tem os hormônios, amadurece, deixa de ser criança, mas a mente continua infantil, porque o cara parou lá atrás, né? É muito comum as pessoas definirem a sua vida pelo passado, né? A construção familiar, sabe? Ai, meus gostos, ai, minha casa, ai, minha família, sabe? Tá sempre no passado, todas essas coisas estão no passado, né? Porque a gente só vive de memórias. Então se enche de fotos, né? Se enche de
de ilusões, né, digamos assim, acha que pertence a essa ou aquela família, a essa ou aquela pessoa, a essa ou aquela religião, a esse ou aquele time de futebol, sabe? Então é basicamente cristalização, né? O indivíduo, ele tem essa tendência, né? A mente humana, o cérebro humano tem essa tendência a criar raízes. Então um chafariz legal aqui, ó, eu passei aqui antes. Eu gosto sempre de caminhar por aqui porque tem esses espaços aqui, né? Aqui é a praça do Zé Garoto. Então, como eu estava falando, o indivíduo entra numa esquizofrenia, numa loucura de que é alguma coisa, né? Eu sou o advogado, eu sou o engenheiro, eu sou o professor, eu sou o policial, sabe? Eu sou o pai de família. Isso é mente cauterizada, cara. Mente cristalizada. Não consegue pensar em mais nada. Não consegue parar para pensar. A realidade é essa, né? A realidade é essa. O indivíduo de mente cristalizada, ele para de pensar. Tá cheio de canais por aí, né? Que deveriam se chamar Pare de Pensar. É isso que o indivíduo faz. Puta que pariu, agora tem que lidar com esse barulho, com essa poluição sonora de propaganda aqui, né? Mas faz parte. Estamos na chamada civilização. Barulho, gritaria, propaganda. E é o velhinho de 80 anos preocupado com um monte de merda, né? Tá com o pé na cova e tá achando que a vida é maravilhosa. Tá comemorando aniversário. Muitos continuam trabalhando com 70, 80 anos, trabalhando. Não consegue viver de outra forma. Mente cauterizada, né? O indivíduo tá preso dentro de uma realidade da qual ele simplesmente não consegue se libertar. É simples assim, né? Mente cauterizada. É como um cristal, sabe? Vira uma espécie de um cristal. Vira como se fosse um pedaço de carvão, sabe? Um diamante inquebrável. Porque se esse indivíduo com essa idade, 70, 80 anos, cair no niilismo, esse churrasco é de ver, né? Então, o cérebro tem seus recursos, né, para lidar com a velhice, lidar com a decrepitude. Simplesmente é acreditar em alguma coisa. Se você viver sem acreditar em nada, se você viver como nós niilistas, né, que cagamos para esse sistema todo, foda-se essa porra toda, foda-se caridade, foda-se amizade, foda-se família, foda-se religião, foda-se o caralho, entendeu? Se você tiver essa mentalidade jovem, meu amigo, é melhor que você comece a pensar na sua independência financeira, comece a pensar no minimalismo, ter um lugar só para você, viver sem dependentes e sem dependências é o melhor, senão você vai cair em desespero, porque quase sempre pessoas jovens dependem dos outros, né? Ou dos pais, sabe? Ou de alguém, porque não consegue se bancar sozinho. É o que eu sempre falo para os jovens do meu canal. Primeira coisa que você tem que se preocupar na sua vida de imediato: niilista, livre pensador, racionalista, misantropo, sabe, que não gosta de sociedade, que não gosta de socialização, que já percebeu que tudo isso é uma ilusão. Você, meu amigo, tem que procurar se bancar. Isso aí é a coisa mais importante, né? Bancar a sua própria depressão existencial, bancar o seu próprio isolamento em você mesmo, sabe? Isso é importantíssimo. Agora é perigoso, né? Em qualquer fase da vida você tem esse tipo de compreensão, que é a verdade, né? Nua e crua, jogada, arremessada na sua cara. Nós aqui fazemos esse trabalho, né? Nós tentamos mostrar para as pessoas que querem ouvir, né? Que querem conhecer a verdade do que é a existência. E, por incrível que pareça, muitas pessoas nos recriminam, muitas pessoas nos atacam, né? Mas geralmente são pessoas que têm crença, que nós somos ateus. Aí falam em Jesus. O que Jesus disse, senão que a vida não presta? É isso que ele disse, né? A vida não presta. Não é? A vida é sofrimento. O que Buda falou? A vida não presta. A vida é sofrimento. Todos esses avatares
né, te prometem uma vida em outro lugar, né, numa perfeição, porque aqui não presta. Todas as religiões falam isso, né? Indiretamente falam isso. As religiões mentem para você, né? Dizem que você vai ser feliz e ao mesmo tempo dizem que isso aqui é o inferno. Então são contraditórias, né? E você não pode questionar a religião, porque a religião não usa razão, né? Usa fé, usa dogma. Então a religião também é nihilista. A religião também afirma que esse mundo aqui já é maligno. Afirma que esse mundo aqui é um mundo terrível. Entende? A religião afirma que o homem não presta, que o homem é um pecador, né? Só que ela dá a solução, né, de um outro mundo, que é um absurdo, né? De um mundo espiritual, que não é condizente com a verdade, né? É uma coisa que é inventada, construída na mente das pessoas, não tem realidade prática nenhuma. Nós estamos aqui para falar a verdade de que você é apenas um animal com raciocínio, só isso, né? Como a natureza ela evolui tudo, e a natureza está preocupada principalmente em espécies cada vez mais evoluídas, predadores mais eficientes que consigam sobreviver, se adaptar, né? Isso é a natureza. E a natureza criou o predador mais inteligente de todos, mais eficiente de todos, que é um predador racional, que somos nós, né? Capaz de ter consciência do meio, né? Criar ferramentas para alterar o meio, né? E com isso ser um predador mais eficiente, um destruidor. Nós estamos simplesmente acabando com este planeta. Por quê? É isso que a natureza quer, né? A natureza ela não é um ente pessoal, mas como uma espécie de Deus. Não, a natureza ela é uma energia cheia de regras, né? A gente não compreende como funciona totalmente, mas nós sabemos que a natureza quer evoluir predadores. E a resposta para quem nós somos é isso, né? Não tem outra. O seu fim não vai ser paraíso, não vai ser com Jesus. Isso é tudo uma mentirada, né? Tu vai acabar aí no buraco, como qualquer animal acaba, né? E, claro, né? A sexualidade faz com que a espécie se perpetue. Então também não tem beleza nenhuma no nascimento de uma criança, é igual o nascimento de qualquer animal. Também não tem nada de especial em pessoa alguma, né? Todos nós somos apenas animais conscientes e racionais. Só isso. Fim de papo, né? E essa verdade nós trazemos aqui, e essa verdade muitas das vezes é uma verdade que choca, né? E a verdade sempre choca, né? Saber quem você é sempre choca, né? Dar de cara com você mesmo não é nada agradável. A maioria das pessoas não sabem, não tem a menor noção, né, de quem são. Elas acham que são o que elas veem no espelho, né? Mas elas acham que são o que elas sabem. Elas acham que são o passado, né? A família. Nada disso, tudo isso é bobagem, né? Você simplesmente é um animal como outro qualquer que vai parar no buraco e fim de papo. Não tem outra história, né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, como sempre, né? Vou pedir, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!